Os anjos vestem preto, uma cor que para nós tantas vezes simboliza o luto, a perda. Mas ali, ao menos na minha leitura, o preto não fala de perda. Fala de neutralidade, é ausência de desejo, é contenção, é o não pertencer. Enquanto os humanos se expressam pelo corpo, pela cor, pelo excesso, os anjos se mantêm contidos, quase invisíveis, no filme Cidade dos Anjos. Eles observam a vida sem tocá-la, apreciam a existência. O primeiro encontro, quando dois mundos se cruzam. Há uma cena decisiva logo no início. Meg está no hospital, na sala de cirurgia, tentando trazer de volta o seu paciente. No entanto, o corpo permanece imóvel. E ela sente o tempo escorrendo pelas mãos. A impotência que nós, seres humanos, sentimos por diversas vezes. As manobras de ressuscitação acontecem quase em desespero. E é ali, no meio daquele turbilhão, que algo diferente acontece. Seth a observa, mas tem uma impressão de que, por um instante, ela também o vê. Não com os olhos comuns, mas com aquele olhar que nasce de dentro da alma. São dois mundos que se tocam por um segundo, mas que este segundo reverbera por toda a eternidade. Logo depois, Meg se questiona por que seu paciente morreu. Ela perpassa todo o protocolo, verifica tudo que foi feito. E, olhando para a questão científica, tudo foi feito corretamente. E ela percebe que não tem qualquer controle sobre vida e morte. Este filme, para mim, ele foi uma grande inspiração. Ele é poesia. E ele foi uma inspiração para mim, até para que eu escrevesse o meu primeiro livro de romance. Dentro deste filme tem cenas belíssimas, que ao longo aqui do vídeo eu vou discorrer, vou trazer aqui para a gente conversar e fazer pequenas reflexões, para que assim possamos trocar. Mas tem a cena da biblioteca, que para mim ali aquilo é um quase santuário, se assim posso dizer. A biblioteca é um dos espaços mais simbólicos dentro do filme, pelo menos na minha visão, como telespectadora. Ali, naquela espécie de santuário, os anjos no meio da biblioteca, enquanto as pessoas folheiam os livros, eles percebem, captam a energia que emana de cada um que está ali. E muitas vezes eu percebo, não é a mensagem do filme, mas eu percebo que aqueles anjos, eles conseguem transmutar a energia daquelas pessoas. E quantas vezes nós não conseguimos fazer isso? Às vezes você encontra alguém que te coloca lá em cima. Você está num dia que você está meio para baixo e você está triste, se sentindo cansado, culpado. E chega alguém e realmente faz com que você consiga elevar a sua vibração, pensar de uma forma diferente, ver aquilo que você não via antes. E a biblioteca, para mim, dentro do filme, né, ela simboliza também este espaço. Agora, enquanto conversamos sobre o filme, a biblioteca me veio tão forte que não só aquela, mas as bibliotecas de uma forma geral, elas são um lugar onde mora uma parte da consciência humana. Eu sou encantada com a forma como as palavras se juntam e como histórias nascem. Como escritora, eu sou uma grande admiradora da literatura. Para mim, é uma das artes. Toda arte é profunda, é bela, é maravilhosa. Mas eu acho que a escrita, ela veio, talvez foi uma das primeiras artes que tenha nascido, eu não sei, tá? Mas o homem sempre teve a necessidade de escrever. Uma forma de demonstrar que esteve aqui. E justamente por isso, a biblioteca dentro do filme é aquele momento que os anjos se reúnem, em que eles vão até aquele parapeito e observam a Meg e o Seth conversando, dialogando. Para mim ali, aquele momento é muito simbólico. É uma biblioteca de consciências humanas, assim, foi isso que me transmitiu.
A biblioteca ela não guarda apenas histórias escritas, ela guarda pensamentos não ditos. Ela representa memória, ela representa interioridade, aquilo que vive apenas na mente e no coração. Para mim, as bibliotecas, a literatura, a arte em si é o lugar onde o ser humano ele é mais humano. E falando sobre humanidade, o que nós podemos tirar sobre essa palavra intuição? Intuição é escutar o que ainda não virou palavra. E os anjos, eles não leem mentes com poder mágico. Eles escutam o que ainda não virou linguagem. O que o próprio humano não conseguiu nomear. Aqueles nossos sentimentos que não foram nomeados. Intuição aqui não é mistério, mas trata-se de presença absoluta. Acho que talvez possamos dizer que a intuição seja a capacidade de perceber aquilo que ainda não ganhou forma. E os anjos captam aquilo que vive dentro de nós. E talvez ver seja mais do que captar, seja interpretar a imagem. Cientificamente, a visão começa quando a luz toca os olhos. Fótons atravessam a córnea, passam pelo cristalino e atingem a retina. Ali, células especializadas transformam a luz em sinais elétricos, que seguem pelo nervo óptico até o cérebro. Até aqui, tudo é físico, mensurável, objetivo. Mas é a partir desse ponto que a visão deixa de ser luz e se torna mundo. O cérebro não registra, ele constrói. A neurociência é clara sobre isso. O cérebro não recebe imagens prontas. Ele as interpreta, compara padrões, preenche lacunas, corrige distorções, antecipa o que deveria estar ali. Ou seja, de uma forma leiga, porque não sou médica nem cientista, vemos menos com os olhos e muito mais com a memória, a emoção e a experiência. Por isso, duas pessoas podem olhar a mesma cena, ver o mesmo filme e enxergar coisas completamente diferentes. E não só como podem, como isso acontece no tempo todo. A visão é relativa, contextual e subjetiva. Portanto, talvez possamos dizer que a visão nunca é neutra. Aquilo que chamamos de realidade já chega até nós filtrado. Filtrado por crenças, por expectativas, medos, traumas, afetos, desafetos. O cérebro prefere sentido à precisão. E por que eu quis trazer aqui essa questão da visão e entrelaçá-la junto com o filme? Há uma cena muito bonita que é uma criança, um bebê na verdade, que vê ali os anjos, que vê Sete e o seu amigo que o acompanhava, que também era um anjo. E ali aquele bebê sorri, e sorri de forma genuína, sorri com a alma, aquele sorriso que transborda. A criança, ela ainda não consolidou filtros rígidos, ela ainda não automatizou padrões de interpretação, ainda não decidiu o que pode ou o que não pode existir. Por isso a criança vê com menos defesa. Se a visão é uma construção do cérebro, então aquilo que não vemos não é necessariamente inexistente. Pode apenas estar fora do nosso modelo de mundo. A ciência nos ensina, não vemos o mundo como ele é, mas como somos capazes de percebê-lo e talvez até mesmo de concebê-lo. De uma maneira filosófica, o que deixamos de ver quando acreditamos que já sabemos de tudo? E, por vezes, eu me questiono o que eu estou deixando de ver. Há tanto, eu tenho certeza disso. E é justamente por essa razão que eu quis trazer aqui essa questão. E quando eu estava escrevendo, sempre antes de vir aqui gravar um vídeo, eu tomo nota de algumas coisas. Às vezes eu faço até um texto para que a gente possa debater. Agora, falando sobre isso, me veio muito forte essa questão dos bebês, das crianças. Eles não têm um filtro rígido. E quem já conviveu com crianças sabe que muitas vezes nós nos pegamos contemplando algo que foge à nossa visão, mas não significa que não exista. E justamente por isso, essa cena do filme que é tão linda, onde um bebê sorri
com a alma, como eu disse antes, sorrir aberto para a vida. E, ao meu ver, a criança vê o mundo com menos defesa e mais abertura. Ela não olha para confirmar o mundo. Muitas vezes nós queremos provas de que algo existe. A criança não. Ela experimenta, ela quer descobrir, saborear o mundo. E ela sorri ali para o anjo, não porque viu algo sobrenatural, mas porque talvez não tenha aprendido a negar o invisível. E aí a filosofia e a ciência, elas se encontram na minha visão de mundo. E se a visão é uma construção do cérebro, então aquilo que não vemos não é necessariamente inexistente. E retornando para o filme, Seth queria uma amizade profunda com o paciente. Uma amizade que nasce da percepção de que o paciente estava na cama, iria passar por uma cirurgia no dia seguinte. Quando Seth entra no quarto deste paciente, ele percebe que o anjo entrou, que Seth, o anjo, entrou. E ele fala, tem uma passagem que ele diz assim: eu posso não te ver, mas eu o percebo. E Seth fica completamente atordoado. Como você está me percebendo, sendo que não teria como você me ver? E ali o paciente revela para Seth, uma conversa muito descontraída, a cena acontece, que ele foi um anjo. E ele realmente abriu mão da eternidade. Ele escolheu abrir mão da eternidade porque se apaixonou. E daí, pela primeira vez, Seth cogita fazer o mesmo. Abandonar, abrir mão, aceitar o corpo, viver um amor humano. E ao longo do filme, Seth, então, com aquele pensamento, ele toma a decisão. Ele decide abrir mão da eternidade para estar com Meg. É uma cena muito bonita e que, para mim, assim, ela ficou marcada e ficará para sempre, que é quando ele acorda com dores, acorda e vê o sangue nas mãos dele, sente todas as dores, mas ele sorri, ele se sente vivo. Inclusive, depois cai a chuva, ele fica todo encharcado, todo molhado e sente aquela exaustão, aquele cansaço. Mas até nisso, há uma inocência, aquela descoberta que Seth faz da dor do mundo, das dificuldades. Para mim, é como uma criança descobrindo o mundo pela primeira vez, experimentando. E os sons, ele fica um pouco agitado ali, os barulhos dos carros, dos caminhões, e ele não sabe para onde ir, as confusões, ele não sabe o que fazer, ele não sabe onde a Meg possa estar. E a nossa vida, ela é literalmente formada por isso. Nós estamos o tempo todo nos questionando, nós muitas vezes não sabemos se escolhemos o caminho da direita ou o caminho da esquerda, se tomamos uma rota X ou Y, quantas vezes isso não nos acontece? E ali ele se depara com todos esses questionamentos. E Seth encontra a Meg. E neste encontro, claro, eles ficam juntos, eles têm uma noite linda de amor, há uma comunhão de almas, literalmente. E Seth nos ensina que ele se apaixona e ele se apaixona perdidamente. Ele nos mostra, eu acho que é uma das lições mais belas que o filme traz, é que amar é assumir os riscos. Porque logo depois, Meg, ela sofre um grave acidente e vem a falecer. Uma mensagem que o filme nos propõe é que o amor, ainda que verdadeiro, ele carrega essa possibilidade da perda. E talvez nem seja perda, porque quando Meg morre, Seth, ainda assim, ele prefere ter vivido este amor, pelo menos uma vez, ter experimentado este amor, carregar ele consigo, do que passar a eternidade sem experimentar o que é uma vida humana. E talvez isso faça com que a vida humana seja tão bela. Apesar de todas as nossas dificuldades, a vida, ela é muito bonita. E quando Meg morre, há um momento em que Seth pergunta, ele está ali aos prantos, ele chora, e ele pergunta se ele foi castigado por Deus.
E então o anjo responde: não foi castigo, foi a vida. E para mim, dentre tantas mensagens lindíssimas que este filme nos traz, uma delas é que amar não nos torna exceção às leis do mundo, nos torna participantes delas. Ou seja, nós participamos da vida. Nós precisamos assumir este papel de estarmos aqui. Enfrentaremos batalhas, iremos saborear dias de sol, mas também as tempestades, e faz parte da vida. E eu acho que o filme ele traz uma consciência muito grande da finitude da vida. É muito passageiro o tempo que nós temos aqui. Ele é muito pequeno e eu acredito muito que existe algo muito maior que nosso espírito. Ele transcende, que não somos apenas matéria, que existe realmente algo que sobrepõe, comum, que queiramos evitar a todo custo qualquer dor ou sofrimento. Mas, olhando para o filme, e cada vez que eu o assisto, eu tiro alguma mensagem deste filme, ele nos ensina que é isso que nos faz humanos. Os anjos, eles não enfrentavam nenhum tipo de dificuldade, mas o que nos faz humanos, a dor, os amores, tudo isso nos complementa, nos diz quem somos e nos transforma. E eu acredito que tudo isso nos transforma em alguém muito melhor. E para mim, este filme tem uma das cenas mais bonitas, que é a cena final, que é uma cena extremamente humana, que é quando Seth, ele sai correndo na praia. Os anjos, eles tinham esse hábito ali no filme de irem contemplar o pôr do sol e o nascer do sol. Eu acho que era no pôr do sol, ele sai simplesmente correndo na praia e ele mergulha. Ele entra de cabeça no mar, ele entra com o corpo, com a alma e ele se entrega àquela água. E o amigo dele, o anjo que o observa ali, sorri. E sorri vendo que o Seth estava vivendo. Ele estava tendo a oportunidade de experienciar. E em alguns momentos, me parece que os anjos, eles ali apreciando tudo que há aqui neste planeta, mas que eles sentiam falta de tocarem as coisas como nós podemos tocar, de saborear, seja uma pera, seja um copo de café, seja o toque de alguém que nós amamos, que eles sentiam falta disso, que isso nos faz humanos realmente. Então, fez sentido a você que está do outro lado, mas eu espero que sim, que algo de bom aqui nas minhas palavras, nos meus textos, que possa encontrar você. E eu espero de coração que você se fortaleça, que você seja luz neste mundo, que você aprenda com os desafios e que todos nós possamos ser luz. Eu acredito muito nisso, nós somos o mundo e nós temos um grande poder dentro de cada um de nós. E o maior deles, tem a carta de Coríntios 13, que tudo se resume no amor. Ou seja, o amor é tudo que há, que sejamos luz neste mundo. De coração, meu muito obrigada por você que ficou até aqui, que ouviu. Se por um acaso, se você sentir que de alguma forma essas mensagens têm ressonância com aquilo que você quer para a sua vida, se de alguma forma te fez bem, se você puder curtir, talvez comentar, e também me seguir. Eu estou no Instagram, @BetâniaJRS, e aqui eu estou ainda me adaptando nessa plataforma, mas estou gostando muito de vir aqui trazer reflexões, textos. Isso tem me feito muito bem. Então, assim, eu tenho muito a agradecer a vocês. Cada mensagem que eu recebo, eu fico extremamente grata, me emociona profundamente. Muito obrigada mesmo, de coração. E um grande abraço e nos vemos em breve.